Boa noite, pessoal. Esperar encher um pouquinho essa nossa sala do bate-papo aí, para comentar esse resultado dessas eleições. O pessoal começar a aparecer na timeline, eu começo a falar um pouquinho. Boa noite aí quem já está chegando na nossa transmissão ao vivo. Para comentar sobre esse resultado das eleições do 2016 aqui no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, agradecer, né, gente, todo mundo que deu essa força aí, os cariocas que votaram em nós. Mais de 424 mil votos, uma votação super expressiva. Mas só que podia ter sido um pouquinho melhor, né? A gente fica com aquela sensação de que, né, dava para fazer um pouquinho mais, dá para estar no segundo turno. Algumas coisas aconteceram, eu vou comentar aqui ao longo da transmissão. Mas, em primeiro lugar, eu vou começar do final, pessoal. Fora Freixo. Tem um segundo turno aqui no Rio agora, entre Crivella e Freixo. Todos já sabem em quem não votar. Então, a nossa tendência aqui no segundo turno é ficar neutro, mas temos que fazer uma escolha, então já sabem quem não votar, né, porque todos, né, os que votam em Bolsonaro têm a plena consciência do que representa Freixo de atraso na nossa cidade, em todos os aspectos, né? Mas vou deixar para o final para fazer esse comentário sobre ele. Então, começando aqui pelos agradecimentos, pessoal, todos que me ajudaram aí de forma voluntária, né, que foram para as ruas, que pegavam panfletos lá com a gente e iam à luta aqui em vários bairros da nossa cidade. Né, vocês foram incansáveis, estou com muito orgulho de vocês, uma campanha nossa sem estrutura, né, sem grana, sem tempo de televisão, só com os nossos ideais mesmo, só com aquilo que a gente acredita, e alcançar aí 14% na eleição disputada aqui no Rio de Janeiro, quase chegando no candidato do prefeito aqui, que ficou 2 pontos percentuais na nossa frente. É, sem dúvida alguma, uma votação, né, bastante expressiva. Agora, pessoal, foram 424 mil votos para a gente, 14% dos votos. O vereador do município do Rio de Janeiro mais bem votado foi o Carlos Bolsonaro. Mais de 106 mil votos. Muitíssimo obrigado também a todo mundo que deu esse voto de confiança na gente. Bolsonaro, o vereador mais bem votado da cidade, é muito representativo também. Eu tive em 2014 para deputado 100 mil votos na capital. Quando a gente passa para 424 mil votos, é sinal de que a gente está no caminho certo e que a direita tem vez, tem voz, tem voto aqui no Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Infelizmente, né, passando aí para os motivos que levaram a gente a ter uma votação menor ou menos expressiva, né, em primeiro lugar, né, como eu falei, essa questão da estrutura, né, enfim, atrapalha, claro que atrapalha, tem menos capilaridade a nossa campanha. E agora, a parte da imprensa também aí que simplesmente ignorava o nosso nome muitas vezes, errava nome, errava foto, sempre levando para o lado pejorativo de Bolsonaro, com aquele preconceito de sempre, né? Infelizmente, isso influencia. Agora, eu quero dar um recado especial a vocês que mudaram o seu voto acreditando em pesquisas. Pessoal, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece. A gente tem que amadurecer politicamente com relação a isso. Os Datafolha me dando 6% aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou com 14%. É uma diferença absurda. Eles manipulam as votações ali para induzir o voto. Aí o pessoal que faz o chamado voto útil, a gente avisou tanto, a gente pediu tanto, né, para você não cair nessa conversinha de instituto de pesquisa. Aí foram dar voto útil, né, em Pedro Paulo, em Índio da Costa, em Osório. Só para vocês terem uma ideia, em números aqui para vocês, ó. A diferença nossa para o Pedro Paulo foi de 64 mil votos. 64 mil votos. Olha a diferença de estrutura de campanha. E essa foi a quantidade de votos que ele teve a mais do que a gente. Então, Marcelo Freixo teve 129 mil votos a mais do que a gente. Agora, Índio e Osório juntos fizeram 533 mil votos. Índio e Osório juntos fizeram 533 mil votos. Muitos de vocês que deixaram de votar na gente, o Flávio Bolsonaro, gente, era o único que tinha reais condições de tirar o Freixo do segundo turno. Mas parte da imprensa,
né, alguns estudos de pesquisa. E aí que vocês caíram, alguns, né, vocês não, alguns caíram nessa esparrela de dar o voto útil, né, querendo tirar um Freixo, a Jandira do segundo turno, e acabou acontecendo isso. Né, nós tivemos 424 mil votos, né, com um pouco a mais, esse segundo turno, né, seria nosso. E aí, gente, tem que escolher entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Né, você está no self-service, né, tem frango e carne. Não adianta querer comer caviar, que não tem. Vai ter que escolher entre um dos dois. Agora, essa é a consequência, a gente, né, ser induzido por um estudo de pesquisa. As pessoas que compram e que encomendam essas pesquisas têm interesse em manipular ali. A gente falou isso no vídeo antes, até do último resultado, tanto do Ibope quanto do Datafolha, para todo mundo tomar cuidado, né, que eles botam a gente para baixo na margem de erro, e aí o resultado mostra como eles erraram feio, muito além da margem de erro. O próprio Ibope nos dava 10%, tivemos 14%, a margem de erro deles era de 3 pontos percentuais. Ficamos acima disso. O Datafolha, né, me dava 6, entre 6% e 7%. A gente fez o dobro do que o Datafolha, né, colocou. Então, gente, algumas lições que a gente tem que tirar dessa campanha. Em primeiro, que o Rio de Janeiro, né, se você somar os votos aí de quem não se considera de esquerda, nós somos a maioria esmagadora. Não tem esse papo de que no Rio de Janeiro a esquerda é forte, não é. Né, nós somos conservadores. Né, mas aí houve essa divisão, e o resultado está aí na difícil escolha de Sofia que nós temos para o segundo turno. Então, gente, com relação aí ao segundo turno, né, todo mundo está preocupado, e agora, né, estamos no mato sem cachorro, como é que faz? Gente, tem que fazer, em primeiro lugar, né, vocês são pessoas conscientes, vocês são pessoas, né, que têm total noção, né, que entendem de política, que se interessam, que não deixam, né, quem não gosta de política decidir por vocês. O primeiro passo é não votar em Freixo, trabalhar contra Freixo. Eu sou carioca, eu não quero que a minha filha vá aprender lição de sexo no colégio a partir dos 6 anos de idade, que é o que esse cara defende. Esse cara bota fogo na bandeira de Israel, se o partido dele, candidatos do partido dele, botam fogo na bandeira de Israel. Defende Black Bloc, são a favor de legalização das drogas, ignoram as religiões das pessoas, desdenham da religião das pessoas. Então, ele é uma pessoa que incentivava os alunos a ocuparem as escolas, usando a bandeira legítima, de que muita coisa tem que melhorar na escola, mas ele usava as crianças como massa de manobra para fazer política, para atacar a atual gestão. Não estava preocupado em resolver o problema da educação. Você, pai, que teve o seu filho que ficou aí semanas sem aulas, que quase perderam o ano letivo, agradeça a Marcelo Freixo. É esse tipo de gente que nós queremos aqui governando a nossa cidade, com atraso, uma pessoa que é contra o capital, e ele é a pessoa que não ignora, ele demoniza o empreendedor, uma pessoa que não vai ter quadros aqui para atuar na nossa cidade, uma pessoa que sempre defendeu o bandido. Quando é para falar, para defender policial, ele dá passa um verniz na cara e bota aquela comissãozinha dele de direitos humanos para defender um ou outro caso de policial e diz que está defendendo policial. Tá, então ele é a mentira, ele é a farsa em forma de candidato. Então, gente, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, não adianta anular o voto também. Então, repito aqui, nós vamos ficar neutros a princípio nesse segundo turno, mas a primeira missão é essa, esclarecer as pessoas sobre quem é Freixo. Não é fazer como ele faz, usar as armas da esquerda, não, de inventar mentira, de ficar atacando as pessoas com que elas não são, usando aquela máxima de Lenin que o pessoal adora usar, né? Xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz. Então, em primeiro lugar, peço a todos, né, que votaram em nós nesse primeiro turno, aos mais de 424 mil cariocas que não votem em Freixo e que esclareçam as pessoas do seu ciclo de influência sobre quem é esse cara, sobre os males que ele representa. Ele concentra tudo de ruim, tudo que nós não defendemos, tudo que nós somos contra, ele representa. Então não tem possibilidade. Então
se temos que... tem duas opções aqui, Marcelo Freixo não é uma opção. Tá? Se você quiser anular o seu voto, votar em branco, enfim. O importante é que a gente não pode, eu como carioca, não quero, e não gostaria de forma alguma de tê-lo como uma pessoa comandando aqui a nossa cidade. Tá, pessoal? Então, agradecer a todos que estão na nossa timeline, até vocês que estão aí também enchendo o saco aí, falando besteira na minha timeline. Tá, mas é isso aí, o Jefferson, fora Freixo, Rafael Almeida, fora Freixo, Bruno Brock. É isso aí, cara, não tem para onde correr, não. Tá, o resultado das urnas nacionais, a esquerda foi mais habilidosa nisso. Você vê que o pessoal que ia votar na Jandira, ia votar no Molon, deram o voto útil no Freixo. E aqui no Rio, as pessoas deram o voto útil pulverizado. Então, nem para muitas pessoas que iam votar em Bolsonaro, que eu ia falar aqui, vários disseram que ia votar ou em Pedro Paulo, ou em Osório, ou em Índio da Costa. E o resultado foi esse. O resultado foi que todos nós tivemos ali, ficamos no meio da tabela. Aí deu lá o Freixo com 18, Pedro Paulo com 16 e a gente com 14. Então, que Deus dê sabedoria aí a todos para escolher o melhor candidato à prefeitura. Estou dando aqui a minha opinião em quem não votar. E isso é óbvio, é algo bastante claro. Mas, de qualquer forma, eu fico satisfeito com essa votação maravilhosa que vocês me deram. É a sinalização de que a gente está no caminho certo. Essa votação expressiva também para vereador do Carlos Bolsonaro, mais de 100 mil votos, o único vereador que ultrapassou essa marca dos 100 mil votos. É algo que é muito importante, mostra que 2018 nós daremos muito mais trabalho ainda. Então, o Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que tem aí se preparado bastante, que tem sido recebido nas capitais pelo Brasil inteiro como um popstar, isso é motivo de muita honra para a gente. Qual político que é tratado dessa forma, com tanto carinho, com tanto apreço, com tanta confiança como nós somos tratados? Então há sim um espaço para nós que pensamos dessa forma, que pensamos igual, que sabemos que é possível fazer política de uma forma diferente. Nós provamos aí que é possível, uma campanha sem recursos, sem tempo de televisão, sem estrutura, mas olha só a força de todos vocês voluntários que nos ajudaram aqui nas redes sociais, nas ruas, panfletando, se dedicando. A gente botava uma agenda aqui na internet, no dia seguinte, quando a gente chegava nessa agenda, tinha lá dezenas de pessoas nos ajudando. Vocês realmente foram incansáveis, motivo de muito orgulho para a gente. E aí vocês viram que é possível. Foi por pouco, mas Deus sabe o que faz, pessoal? Bom, então vou encerrando aqui essa transmissão. Obrigado aí pelos mais de 400 mil votos. A gente deixa essa eleição, mas sai grande, sai vitorioso, mostrando que a direita tem lugar aqui no Rio de Janeiro, tem força, tem voto, gente, tem voto. Então isso só nos dá ainda mais força para lutar em 2018. 2018, a gente sempre fica com essa pulguinha atrás da orelha com relação à urna eletrônica, a emenda lá do deputado Jair Bolsonaro, que foi aprovada, e se Deus quiser, em 2018 já vai estar valendo esse voto impresso. Eu tive algumas reclamações de denúncias de pessoas que iam votar, principalmente naquela região ali de Realengo, e diziam que quando votavam parecia lá 30%, 60%, não completavam os 100% das urnas, da conclusão do voto, mas eu fiz o contato com o TR, eles foram até o local, a princípio não tinha nada de errado, os votos foram computados, mas fica sempre essa nossa desconfiança. Então o Jair Bolsonaro, que foi autor desse voto impresso lá em Brasília, que vai passar a valer já a partir de 2018, a Dilma vetou, o PSDB está fazendo força para tirar o voto impresso, acreditem se quiser, então vocês veem que o PSDB também não é essa alternativa que todos nós temos que acreditar em uma alternativa, mas não é o PSDB também. Eles fazem um jogo igualzinho do PT, só muda o estilo de fazer, mais nada. Então, vamos ter bastante atenção, essa eleição a gente tem que tirar várias lições dela. Uma delas foi essa, que mais uma vez, nós que pensamos aí de forma conservadora nos valores, de forma liberal na economia, há espaço para nós, basta nós começarmos também a parar algumas arestas.
né? Porque não é, você discorda de uma coisinha ou outra do que um Bolsonaro, do que um outro candidato defende, já não presta, já é motivo para você ir para a rede social e falar mal. E vejam, pessoal, com toda essa força que fizeram contra nós, né, nos omitindo de grande parte, alguns veículos de comunicação, ignorando a existência da nossa candidatura, vários comentaristas de televisão simplesmente não citavam Flávio Bolsonaro quando iam fazer análise de alguma coisa, várias pessoas que têm blogs aí em sites importantes, de revistas importantes, trabalhando para tirar voto da gente, não queriam o melhor para o Rio de Janeiro, queriam nos tirar da disputa. Então, pessoal, mostramos aí, demos a demonstração, a comprovação de que a gente está grande, que a gente pensa certo, que a gente está caminhando do lado certo, do lado direito, e que, se Deus quiser, temos um futuro aí pelo Brasil em 2018, uma eleição importante para a presidência, para senador, para deputados, mais uma vez mostrando que nós temos espaço para crescer, tá? Então, vamos esperar o desenrolar aí dos próximos dias, e repito aqui, o Rio de Janeiro não merece ter uma pessoa como Freixo na prefeitura da nossa cidade. Vai ser a falência, vai ser o colapso da nossa cidade, vai ser a encruzilhada para as nossas crianças nas escolas, vão aparelhar essa prefeitura toda com esse pessoal, então vai ser o caos. Vai ser o caos. Infelizmente, chegamos aí nesse resultado, tendo que escolher entre Crivella e Freixo, então vocês pelo menos já sabem quem não votar. Pessoal, grande abraço, obrigado do coração por essa votação maravilhosa que vocês me deram. Esperamos aí continuar crescendo, amadurecendo e ampliando os nossos laços aí, fortalecendo a nossa união para construir um Brasil melhor, que começa, sem dúvida alguma, com uma cidade melhor. Tá bom? Grande abraço, boa noite a todos aí, fiquem com Deus.